Olá pessoal, ô meus irmãos, estou chegando aqui para trazer mais um estudo e vou trazer aqui nesse estudo uma revelação profunda, que é uma revelação do livro de Apocalipse. Então, meus irmãos, meus queridos e amados ouvintes, a todos vocês aí que estava aí deslizando a tela do celular e se deparou com esse vidro aí, com esse vídeo, não passa não, permaneça nele, porque eu vou trazer um estudo profundo aqui nesse vídeo. Vou gravar mais esse para vocês aí, trazendo uma grande revelação do livro de Apocalipse. Então, eu vou estar falando aqui sobre o anticristo. Eu vou estar falando aqui sobre o homem da impiedade, que é um filho, que é um instrumento de Satanás, que está se preparando na face da terra para assumir o governo. Ele está se preparando aí para assumir o governo, e esse governo aí que ele está se preparando para assumir é o governo mundial. Então é o anticristo que diz nas escrituras. Todas as escrituras que estão na face da terra, esparramadas pelo mundo todo, está escrito essa passagem. O homem da impiedade, o anticristo, que ele vai se manifestar como que se fosse o próprio Criador, ele vai se manifestar como se fosse o Mashiach, aquele Filho do Eterno que morreu pela humanidade e ressuscitou ao terceiro dia para dar vida a todos. Então, esse cara, essa pessoa já está andando aí para todos os lados nesse planeta Terra, se preparando para assumir essa posição. Então eu vou estar falando aqui sobre isso nesse vídeo. Eu vou trazer um estudo profundo aqui, uma grande revelação do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro difícil, é um livro que traz muito palavras por simbologia, né, em parte simbólica. E esse livro ele foi escrito pelo apóstolo chamado apóstolo Alhana. É o apóstolo que andou com o Filho do Eterno aqui na face da terra por várias partes, por vários lugares. E esse apóstolo ele foi preso, estava preso na ilha de Patmos, então ele foi arrebatado ali em espírito. E o Criador dos céus e da terra levou ele a entender até a visão do Apocalipse. Então, na época que ele escreveu, né, que o Eterno foi mostrando para ele essas revelações, ele foi trazendo muitas palavras ali, muitos ensinamentos por simbologia. Então, precisamos ter a revelação do Espírito do Eterno dentro do nosso espírito, para que ele possa nos revelar as passagens bíblicas, as passagens de Apocalipse principalmente, mas de toda a escritura sagrada. Porque dentro da Bíblia tem a escritura sagrada. Por quê? Porque a Bíblia ela é uma coleção de livros, ela tem 66 livros. Todos os vídeos que eu estou gravando e lançando aqui na internet, eu estou falando isso. Ela é uma enciclopédia que contém 66 livros, e nesses 66 livros ela se divide em duas categorias, Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento tem 39 livros, e o Novo Testamento tem 27 livros. Então o que acontece? Dentro dessa enciclopédia tem os livros de revelações, como Apocalipse, por exemplo, é um livro de revelação. Apocalipse é revelação. Mas tem os livros poéticos, tem os livros proféticos, tem os livros de lei, que são os primeiros livros da Bíblia, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí tem a história, e aí a gente precisa aprofundar bastante nessas histórias e entender um pouco de história, porque as profecias, elas se revelam junto com as histórias. A gente tem que ter um pouco de entendimento de história. E aqui, nos últimos tempos agora, tem um pouco de entendimento na geopolítica. Por quê? Porque a politicaiagem, os grandes políticos mundial, os grandes líderes mundial aí, eles estão trabalhando, estão batalhando para preparar o caminho para que essa pessoa assuma a posição de grande líder mundial. Então vai ter uma grande liderança de uma pessoa, mas ele vai ter algumas pessoas ao lado dele, como o Filho do Eterno, quando esteve aqui na terra, ele teve alguns apóstolos, ele escolheu 12 apóstolos para andar com eles. E um desses apóstolos, esse apóstolo Alhana, que eu disse para vocês. Mas como assim, o irmão da terra, Alhana? Alhana quer dizer o apóstolo João que eles colocaram, mas o nome do cara não é João, entende? Não tinha a letra J, não existe a letra J. No dicionário, no pentagrama, lá em Israel, por exemplo, no meio dos hebreus não existe lá a letra J.
os nomes lá se escrevem por números. E nós vamos chegar nessa questão daqui a pouco, porque eu vou ler em Apocalipse sobre o sinal da besta também, agora para os últimos tempos. E eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, em Apocalipse, que o sinal da besta não é esse que eles colocaram dentro da Bíblia, porque houve um engano. Então o que que acontece? Lá em Israel, quando se escreve, escreve por números, não é por letra, né, J. Então não existe a letra J lá. Aí colocaram João, então é Al-Hana o nome desse apóstolo, que estava lá na ilha de Pátmos e me trouxe toda essa revelação do livro de Apocalipse. Mas eu vou estar entrando em outros livros também, em outra questão, para você entender, porque nós vamos falar bastante forte aqui sobre esse homem aí da impiedade, esse anticristo, que é o filho de Satanás, que vai entrar para dominar o mundo através dos seus ajudantes também. Como o Filho do Eterno, né, esteve aqui na terra e escolheu 12 apóstolos, esse filho de Satanás aí também, né, o Filho do Eterno, do Criador dos céus e da terra, que é o nosso Salvador, o único mediador entre o Pai e nós, o ser humano, né, que é o Filho dele, que morreu e ressuscitou por nós. Ele também é o Filho do Eterno e escolheu 12 apóstolos. E esse filho do diabo aí, do Satanás, que é o anticristo, ele também vai estar com 12 apóstolos do lado dele. E mais uma multidão de gente que vai o segui-lo, que vai o adorá-lo, que vai achar que ele é o tal, que ele é o pá. Né? Por quê? Porque vão ser enganados por toda a atrocidade de Satanás, que já vem enganando o mundo todo por um bom tempo, por muitos anos aí, milhares de anos aí, Satanás vem enganando a humanidade aí. É uns quase 6.000 anos aí, né? Desde a época do Jardim do Éden, quando ele chegou ali e enganou a Eva ali com as ideias dele, né? Com as conversinhas dele. E a Eva chegou em Adão, entrou na mente de Adão e arrastou Adão também, cometeram o erro lá, né? E destruiu o povo da presença do Pai. Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu quero entrar na questão aqui do homem da impiedade. Mas antes eu quero que vou ler para você, dentro da Bíblia, da Escritura que está aqui na minha frente, é uma palavra profunda sobre mim e você, sobre eu e você e sobre nós, e sobre uma grande parte da humanidade que são predestinados para a salvação, que já são predestinados antes da fundação do mundo. Muitos de nós fomos predestinados para sermos salvos. Agora, a predestinação para sermos salvos não tem nada a ver com a preparação e a separação para o arrebatamento da primícia, que eu vou entrar nessa questão. Porque vai ter o arrebatamento da primícia e depois tem o arrebatamento dos que vão ficar para trás, que é o segundo arrebatamento. Então haverá a ressurreição dos mortos também, para entrar no reino. Esses vão ser separados, estão sendo separados na face da terra, antes desse anticristo, aí esse homem da impiedade entrar. Mas eu já vou ler aqui para você no livro de Efésios sobre essa questão, para você ficar bem preparado para entender a revelação, porque vai ser forte. A perseguição desse anticristo vai ser forte em cima da humanidade, em cima do povo, em cima dos crentes, em cima dos pastores, dos anciões, dos presbíteros, dos missionários, daqueles irmãos que porventura ficarem para trás, porque há uma multidão de gente que vai ficar para trás. Por quê? Você vai entender no decorrer desse vídeo por que ficarão para trás. Nós vamos entrar nessa questão daqui a pouco. Mas o que eu quero falar para você? Onde está isso, Odelater? Alguns de vocês podem estar perguntando. Olha, pessoal, como eu disse aí, ó, você que estava deslizando a tela do celular, não passa não. Permaneça no vídeo que você vai ter uma grande revelação sobre esse final dos tempos que nós estamos chegando. Nós estamos chegando aí numa época de começar a tribulação. De 3 anos e meio, com a tribulação mais leve, e depois os últimos 3 anos e meio, que a tribulação ela é de 7 anos. Vai ser pesado os últimos 3 anos e meio. Por quê? Nós vamos estar lendo isso dentro da Escritura e passando para vocês essa revelação. Agora, aonde que está isso, Odelater, sobre esse homem da impiedade? Você anota aí com a sua caneta, com o seu papelzinho, e vai anotando para você ler na Bíblia depois, ou pedir para alguém ler para você, se você não tiver, e para você fazer a sua correria aí, faz seu corre. Faz que nem eu fiz, né? Quando eu comecei a receber essas grandes revelações do Eterno, a revelação das profecias, quando eu comecei a receber a revelação sobre as religiões, sobre a religião que é a barca furada, sobre a religião que não leva ninguém a lugar nenhum, eu saí do meio dela.
Eu encontrei isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 18. Quando eu comecei a correr atrás, eu fui buscar mais revelações das profecias e encontrei Daniel. Aí eu encontrei Ezequiel, fui encontrando as profecias. Eu vou tocar nesse assunto agora mesmo com vocês. O que acontece, irmãos? Corri atrás para entender a realidade do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Porque aí eu fui entender o nome dele realmente verdadeiro. Eu fui entender o nome do filho dele, que veio aqui na terra para morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. E fui entender o nome dele real. Porque o nome que colocaram nas escrituras, o nome que colocaram na Bíblia, quando a Bíblia foi ser transferida do papel, do pergaminho para o papel, melhor, foi ser transferida dos papilos, né, e pergaminhos que eram escritos pelos profetas do passado, pelos apóstolos que andaram com o Filho do Eterno, que eu já disse, que ele escolheu 12, né? Aí um saiu fora, mas eles fizeram lá a reunião e escolheram uma pessoa para entrar no lugar do outro que saiu fora, que foi o Judas Cariote, né? O cagueta lá, da língua comprida, X9, que caguetou o Filho do Eterno lá para os romanos, para levar ele para lá. Então, ficou faltando um, que era 12, aí escolheram o outro, tá? Então, o que acontece? O anticristo, o homem da impiedade, ele vai chegar com tudo também, vai chegar com os seus braços direitos, seus braços esquerdos também, com seus apóstolos. Eles estão tudo aí na mídia aí, eles estão todos aí esparramados pelo mundo todo, são grandes latifundiários, são grandes políticos, são grandes governadores aí, que estão se reunindo, estão chegando ao acordo entre eles. Então, essa nova ordem que estão querendo lançar mundial, né? A nova ordem mundial, o novo sistema está para entrar, está para encaixar, está para chegar para a humanidade. Porque eles estão correndo bastante para deixar o caminho preparado para em breve isso acontecer. Porque a tribulação está para começar, a tribulação está para acontecer. Mas como assim, irmão da terra? Está para acontecer? Porque nós já estamos no finalzinho do princípio das dores que começou lá em 2020. 2020 começou o princípio das dores, quando chegou aquela tempestade de vírus, né, de doença para o mundo todo. O mundo inteiro foi abalado e o mundo inteiro foi atacado. Ali foi o princípio das dores que estava iniciando. Então nós estamos no finalzinho para iniciar aí uma tribulação, que é a tribulação do final dos tempos. E eu vou entrar nessa tese aqui agora, nessa questão, que é a questão do homem da impiedade. Mas eu quero ler essa passagem que eu disse agora mesmo aí para vocês, que está aqui no livro de Efésios, no capítulo 1. Eu quero que vocês anotem na caderneta, no papel, aí em algum lugar que você tiver, os versículos que eu vou citar aqui na Bíblia, para você captar depois, para você meditar depois, ou pedir para alguém ajudar você a olhar, para você entender essas revelações. Porque eu não vim aqui lançar vídeo na internet para falar coisas inconvenientes. Eu não vim aqui para ficar falando leiras, para ganhar seguidores, para pedir para vocês ficar dando like, para aumentar bastante a minha aparência aqui no aplicativo, para eu crescer no aplicativo e ter muitos milhões de seguidores. É claro que eu gostaria e quero ter milhões de seguidores, sim, para levar para a salvação, para levar para esse arrebatamento, que eu vou entrar na questão agora mesmo, que eu vou falar dele, que é o primeiro arrebatamento. Porque quem não for nesse primeiro arrebatamento, vai ficar para ir no segundo. E quem ficar para ir no segundo, vai passar pela tribulação. Então vai ser 3 anos e meio de enganação, né, dessa politicaiagem aí, desses grandes políticos aí, preparando o caminho para o anticristo, e ele vai entrar e vai ficar por 3 anos e meio aí, né, na surdina. Vai ficar aí, ó, como que se não fosse nada. Vai entrar lá em Israel, no templo de Salomão lá. Vou tocar nessa questão agora mesmo para você. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão. Aí o que acontece? Depois de 3 anos e meio, vai cair a micha dele lá. Os Ialdinhos lá, os hebreus, né? Que muitos pregadores aí falam judeu. Não tem judeu, não existe judeu. É os Ialdinhos, é os hebreus. Porque não existe a letra J, como eu já disse. Colocaram na Bíblia aí o apóstolo João, que é esse de Apocalipse, que eu vou entrar lá agora mesmo. Daqui a pouco nós vamos chegar lá para ver essa questão aí. Aí não tem João. Aí colocaram lá Jeremias, que está na Bíblia. Não tem Jeremias. Não tem a letra J. Aí colocaram judeu, que eu falei agora mesmo, né? O Judas, né? O Judas, ele caguetou o Filho do Eterno. Mas na verdade o nome dele não é Judas. O nome dele é Ialda, né? Entendeu? Aí colocaram Judá. Não tem letra J. É Ialdá. Aí colocaram Jeremias. Não é Jeremias, é Irmial. Aí João é Ohana.
E assim por diante, irmão. Aí chama lá Eliseu, colocando esse Zeu aí, ó. Esse Zeus aí, sabe quem que ele é? Esse Zeus é o Deus que está na Bíblia que eles colocaram. Deus, que quer dizer Zeus. Esse Zeus é um ídolo da mitologia grega. Um ídolo, instrumento do diabo lá, de Satanás, adoração a Satã lá. Então, é Zeus, tá? Lá na Grécia. Tá? É os gregos lá, com essa palhaçada aí, junto com os romanos aí, no ano 325 aí, que mudaram os nomes dos profetas do passado, mudaram os nomes dos apóstolos e ainda mudaram o nome do nosso querido Pai maravilhoso, que está lá na Chamaim, que também não chama céu, porque o céu já vem com El. Esse negócio de El aí, ó, eles inventaram, é coisa de Satã aí, ó. Aí colocaram céu, não é céu, o nome lá é Chamaim. Aí colocaram judeu, não tem judeu, não tem letra J. É Iodim, ou hebreus, você pode falar, o povo de Israel. Aí colocaram Jerusalém, não é Jerusalém, é Yalchalém. Aí colocaram Judá. Não tem J, meus irmãos, meus amigos. Se não tem a letra J, então como pode ser Judá? Não é Judá, é Ialdá. Então o que acontece? Quando eu comecei a receber as revelações, há 45 anos atrás, que eu venho estudando a Bíblia, 10 anos depois eu fui expulso da religião, saí da religião por causa da revelação da verdade, não queria pregar mentira pro povo. Aí eu entrei em oração, jejum e consagração, recebi uma unção muito forte do Eterno na minha vida, tipo assim, como o apóstolo Shaolo, né? Que eles colocaram apóstolo Paulo, que não é Paulo, também é Shaolo. Então, quando o apóstolo Shaolo recebeu aquela unção lá, na estrada de Damasco, uma unção muito forte, a visitação muito forte, que ele ficou 3 dias ali com a língua enrolada, né, orando em línguas. Aí foi lá para casa do outro irmão lá, pro outro irmão interceder por ele lá, orar por ele, para ele poder sair para fazer a obra missionária dele, que ali ele começou a fazer a obra missionária, né, o apóstolo Paulo, que está na Bíblia, mas o nome dele é Shaolo, tá? Então, o que que acontece? Acontece que eu recebi essa unção muito forte na minha vida também, 10 anos que eu já estava lendo a Bíblia, já estava na religião, fui expulso. Então recebi uma unção muito forte e aprofundei e comecei a correr atrás. A primeira coisa que eu fiz foi praticar Apocalipse 18. Capítulo 18, versículo 4 e 5, ali onde fala que é para sair do meio deles, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos pecados deles também. Para que vocês não incorram, sai do meio dele, povo meu, para que você não incorra no pecado deles, para que você não se envolva com o pecado deles também. E venha a consequência, então sai do meio deles, sai da religião, barca furada, foi o que eu fiz há 35 anos atrás, vai fazer agora, tá fazendo agora, né, esse final de ano. Então o que que acontece, meus irmãos? Eu vou entrar na tese aqui, na questão da palavra para ler para você, ó. Tá assim, ó, no livro de Efésios, que foi o apóstolo Paulo que trouxe essa revelação também. Ele é o homem mais usado no Novo Testamento, escreveu várias cartas, várias epístolas, várias revelações. Como eu disse, tem 27 livros, 4 livros estavam na lei ainda, mas os outros 24 livros ali, são 27, né? 4 livros ainda era lei, mas os outros 23 livros é pura revelação, epístola, cartas, né? De Tiago, né, carta ali de apóstolo Paulo, ali em Coríntios, 1 Coríntios, várias cartas e várias epístolas. Tem livro de Tiago ali, tem livro de Pedro, tem livro de Alhana, né, que eles falam que é João, mas é Alhana, tá? Então é assim. Agora presta atenção no que eu vou ler para vocês, olha. Tá em Efésios, no capítulo 3, eu vou ler para baixo aí uns par de versículos, mas vocês só marcam aí, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Depois vocês corrigem, vocês leem, estudam. Presta atenção no vídeo para vocês não perderem a revelação. Também porque eu leio bem devagar. Eu leio lentamente, eu leio devagar, eu sou devagar na leitura, tá bom? Então presta atenção, olha aqui, ó. Bendito seja Ial, na Bíblia vai estar Deus, mas eu não falo Deus, porque Deus é um ídolo da mitologia grega, quer dizer Zeus, já falei para vocês, então é Ial. O nome do nosso pai é Ial. Bendito seja Ial, é pai de nosso Salvador, Ial Shamashia, aí vai estar Senhor, Jesus. Senhor quer dizer Baal, Jesus quer dizer porco, Cristo quer dizer ungido, quer dizer porco ungido, quer dizer Senhor quer dizer Baal. Então nós não falamos nada disso, nós vamos corrigir aqui e falar certo. Então bendito seja Ial, pai de nosso Salvador, Senhor é Salvador, Ial Shamashia, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais no Mashia. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível,
diante dele em amor. Nos predestinou, olha bem, ó, presta atenção, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Yahushua Mashiach, através do Filho, nós nos tornamos filho também, de Yahushua Mashiach, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo o querer da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, que é o Yahushua, tá? Ele nos deu gratuitamente através do Filho dele que chama Yahushua, o Mashiach. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Nele nós temos isso, segundo a riqueza da sua graça, que ele nos derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu querer, que propuseram em o Mashiach. Aí está Cristo, tá? É ungido, é o Mashiach, o Yahushua, de fazer convergir no Mashiach todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tendo tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Olha, vou ler o 10 de novo para você entender, ó. De fazer convergir em o Mashiach, aí está em Cristo, está em Yahushua, todas as coisas. Ele fez convergir todas as coisas em Yahushua, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Presta atenção nessa passagem, porque eu vou entrar na revelação de Apocalipse, vai vir pancada pesada lá, você precisa entender aonde que você está. No Pai eterno, para você não se preocupar tanto, só se preparar para o arrebatamento que está para chegar, que é o primeiro arrebatamento, tá bom? Depois vai ter o segundo arrebatamento, e quem ficar no segundo arrebatamento vai comer o pão que o diabo amassou com os pés, vai bater de frente com o anticristo, Satanás vai perseguir a igreja, vai ser terrível. Eu vou ler ali para vocês agora mesmo, daqui a pouco vou entrar nessa questão. Mas olha o versículo 11, ó. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, olha, nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Nós somos predestinados pelo propósito daquele que faz todas as coisas. É o Pai, é o Eterno, é o Criador dos céus e da terra. Segundo o conselho da sua vontade, segundo o próprio conselho dele, da vontade dele, ele nos predestinou. Ó. Agora o versículo 12. Ó. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Yahushua. Aí está Cristo, em Cristo, esperamos em Yahushua, né? O Mashiach. Olha o 13, ó. Também nele que vós... também nele que vós, que vocês, que nós, tá? Estais, depois que ouvimos a palavra da verdade, ó. É nele que nós estamos, é nele que vocês estão depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fosse selado com o Espírito da verdade, da promessa. Ou seja, você foi selado com o Ruach Kadosh, porque o Espírito Santo que a religião colocou lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, através do imperador Constantino, eles tiraram dos papilos, dos pergaminhos, eles tiraram dali para passar para o papel, né, que chegou a imprensa, chegou o papel, foram montar a Bíblia. A Bíblia não desceu do céu de cordinha, como muitos irmãos pensam que a Bíblia chegou. A Bíblia foi montada, foi feita, foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas, e aí elas foram passadas pelos imperadores, e esse imperador de Roma lá, o Constantino, usado por Satanás, como a Eva foi usada lá no Jardim do Éden por Satanás, né, para cometer o pecado lá junto com Adão, ele também fez com que Constantino cometesse esse deslize aí, esse erro aí. Aí que eles fizeram? Ele tirou o nome do pai, que é Iau, né? E aí ele colocou Zeus, que quer dizer Deus. Deus quer dizer Zeus, e Zeus é um ídolo da mitologia grega. Presta atenção nisso. Eu corri atrás, irmãos. Eu corri atrás por 35 anos das revelações. 35 anos, muitos de vocês que estão ouvindo esse vídeo não eram nascidos. E muitos de vocês aí eram pequenos, tinha 5 anos. Muitos de vocês aí tinha 10 anos, né?
35 anos atrás. Alguns de vocês aí tinham até 15 anos, vocês eram criança ainda. Então, quando eu comecei a correr atrás, muitos de vocês aí que estão vendo esse vídeo agora, vocês nem nascidos eram. E nós estávamos correndo atrás da revelação, para que quando fosse agora no final dos tempos, na época da tribulação, quando o Pai vai fazer um acerto com a humanidade, e vai vir o ano milenar, né, que vai ser o reino do Filho do Eterno aqui na Terra, tomando conta da Terra, vai dar um tratamento na Terra, vai preparar a Terra para que o reino de 1000 anos seja aqui. Vai ser na Terra, mas antes ele vai lapidar, ele vai tirar os ímpios, vai tirar os anticristo, vai tirar os híbridos, né? Os filhos de Satanás, ele vai passar um rapa, vai limpar tudo. Vai deixar só aqueles que ele predestinou, que nós lemos aqui, ó, no Efésios 1. Por isso que eu li o livro de Efésios 1 aqui no capítulo 1 para vocês, ó. Mas eu ainda não li tudo, não. Eu li o 13, ó. Né? Vou ler o 13 de novo, ó. É também nele que vocês estáis, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fosse selado com o Espírito da verdade. Aí vai estar Espírito Santo, mas é Espírito da verdade, da promessa. O qual é o penhor, o capítulo 2 agora, o qual é o penhor da nossa herança? Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade, a redenção da propriedade de Ial. Aí está Deus, mas é Ial, de Ial, em louvor da sua glória. Então o Ruach Kadosh é o penhor, é o Ruach Kadosh que nos conduz, é o Ruach Kadosh, o Espírito do Eterno que mora dentro de nós, que nos conduz, que nos dirige, que nos ensina. Ele que me ajudou a correr atrás dessas grandes revelações das profecias, principalmente de Apocalipse, né, que é o livro de revelação. Muitos não entendem, muitos pregadores ali no livro de Apocalipse lê e traz algumas palavras que não é revelada, mas palavra interpretada. E nós não temos que interpretar, nós temos que ter a revelação para poder passar para a humanidade a unção. A revelação traz a unção, e a unção traz a salvação, a unção traz a redenção, a unção traz a transformação, a unção ela traz, leva para o trono. É o que nós vamos ver agora. O que acontece, irmãos? Eu falei sobre o antimachia, que está lá no Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 4 em diante, ali fala, o homem da impiedade, né? Dirigido por Satanás, possuído por Satanás, vai se colocar como se fosse o Criador dos céus e da terra, mas não é. Ele é o filho de Satanás. Ele vai se colocar ali e vai se colocar sobre todos, em cima de todos, vai se colocar como se fosse o próprio Criador. Né? Vai se colocar como se fosse o Machia, o Filho do Eterno, mas ele é o anti-Machia, ele é o anticristo, o homem da impiedade, está escrito lá, o homem da impiedade. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 em diante. Mas você pode ler o capítulo inteiro, desde o 1 em diante, que você vai ver ali a grande revelação. Não vou ler, não vou entrar nessa questão para não tomar muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que acontece? Vai haver agora, após essa guerra de Israel, essa guerra está acontecendo em Israel, aí está acontecendo a guerra da Ucrânia, aí agora lá já teve aquele país lá aí tem a Líbia também, né? Aí já tem uns rebeldes lá que já tá tomando o país lá, né? Na Síria, né? Já tem a Síria que os rebeldes já tomou o país lá, já tomou a direção, já pôs o Bashar lá, né? Xará lá, o Bashar Xará do capeta, né? Pra correr de lá, né? Bashar al-Assad, já saiu fora, né? Já foi pra onde? Lá pro país do Vladimir Putin, né? Já foi lá pra Rússia lá. Por quê? Porque lá é o lugar que ele vai se escondendo essas coisas ruins ali. Daqui a pouco, essas coisas ruins aí, elas vão ser levadas, como diz a palavra do Eterno, lá pro deserto lá. E lá no deserto lá, o Eterno vai dar uma saraivada na cabeça deles lá. Ué, Delaté, o que é isso? Irmão, a palavra do Eterno diz que eles estão todos se escondendo ali, mas daqui a pouco o Eterno vai arrastar o Vladimir Putin, e vai arrastar o seu exército, e vai arrastar o exército que está tudo com ele ali na região do Oriente Médio, vai arrastar lá pro lado de Israel, eles vão querer ir para cima de Israel, porque Israel está guerreando lá, né? Está guerreando lá contra o Hamas, está guerreando lá contra o Hezbollah, Jihad Islâmica ali, aqueles outros grupos lá. Sei que Israel está guerreando ali com 7 frentes de rebeldes ali, querendo acabar com o povo de Israel, que na verdade não chama Israel também, é Israel, né? Não é Israel, não tem esse El aí. Estou falando Israel para você entender, mas é Israel, tá? Como eu já disse, não é Jerusalém, é Yal Shalem.
né? Então eles mudaram todos esses nomes lá no Concílio de Nicéia, vou repetir várias vezes, no ano 325, através do imperador Constantino. Ele mais 318 bispos e cardeais concordaram lá e tiraram os verdadeiros e colocaram os mentirosos. Tá na Bíblia. Onde fala isso, Delaterra? Quer ver isso? Então anota aí, ó. Anota Jeremias, tá? Capítulo 11, versículo 19 em diante, marca aí, ó. E aí você anota aí também Daniel, que não é Daniel o nome dele, esse El não tem, né? Tô falando assim para você entender, para poder explicar. Daniel, não é Daniel, é Daniel. Tudo tem El no final. Esse El aí também colocaram por conta própria lá, para desviar os verdadeiros nomes. Então lá em Daniel, capítulo 8 lá, no versículo 10 em diante, você lê lá isso também. Que lá no Concílio de Nicéia tiraram o sacrifício contínuo e colocaram a abominação. Foi lá no ano 325. Mas eu não vou entrar muito nessa questão. Quero falar do antimachia aqui agora para vocês. O homem que está sendo preparado na face da Terra para assumir o governo, a governabilidade mundial. Esse planeta Terra vai ser governado por 7 anos por Satanás. Preste atenção aqui, meus queridos e amados. Olha a grande revelação para você se preparar. Se prepara para você não ficar na tribulação. A tribulação já está falando o nome, né? Tribulação. Você que tem estudo, você que é um teólogo, você que é um pastor, que é um missionário, um bispo, um ancião que tem estudo, que tem escola, que tem faculdade, você sabe o que é a tribulação, né? Você sabe o que é o tribulão. Você sabe, né? O tribulão passa assim, ó, por cima do trigo para arrebentar com o trigo, para amassar o trigo. Esse é o tribulão. E você que não tem estudo, já ouviu eu falando aqui agora. A tribulação é o tribulão. Vai passar assim, ó, preparando o trigo, vai limpar o trigo, tirar a nhaca, tirar a sujeira, a rebeldia, a teimosia, né? Vai tirar a filosofia humana, vai tirar tudo. É o tribulão. Mas eu não vou entrar nessa questão também. Presta atenção aí, você que não tem estudo, você que não tem faculdade, mas você corre atrás, busca o entendimento, porque estamos chegando no final dos dias, no final dos tempos, estamos na véspera aí de começar a tribulação. Esse ano que vem de 2025 aí, o bicho vai pegar, a coisa vai ficar feia. E aí, o que acontece? Vai haver... Antes desse anti-machia assumir a sua posição de grande líder mundial, vai haver um arrebatamento, que é o arrebatamento da igreja primitiva, que é da primícia. Onde diz isso, Delaterra? No capítulo 14, não vou ficar lendo muito aqui a palavra bíblica para não tomar tempo. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 4. A primícia. Aqueles que não negaram o nome, aqueles que foram separados como principais, primeiros, que não negaram o verdadeiro nome do Eterno, que não negaram o nome do Pai, que é Iau, e que não negaram o nome do Filho, que é Iauxa, que eles tiraram esse nome lá no Concílio de Nicéia, lá dos pergaminhos, dos papiros, e colocaram na Bíblia o nome errado. Então, quem não quiser acreditar nisso, o problema é seu. Você quer ficar na tribulação, você fica. Nós estamos trazendo um vídeo, pôr na cara para bater... 45 anos de estudo bíblico, passei por duas denominações, uma das maiores do Brasil, né, grande, né? Trabalhei com R. Soares há algum tempo, na Igreja Internacional do R. Soares, passei pela Igreja do Evangelho Quadrangular, ministrei muitos ministérios, fazendo campanha quando eu recebi esse grande poder, essa grande unção, né, poderosa do Eterno, como eu já disse, equivalente àquela que o Shaolo recebeu lá, né, que se fala apóstolo Paulo, mas não é Paulo, é Shaolo, na estrada de Damasco, e aí eu fui um dos homens usados no Brasil, não quis sair fora do Brasil, tive convite, mas não fui fora do Brasil, para trazer um grande avivamento nos anos 90, um grande avivamento, um mover do Espírito do Eterno, que é Ruach Kadosh, que a religião fala Espírito Santo, não tem esse Espírito Santo, não, é Ruach Kadosh, o nome do Espírito do Eterno que mora dentro de nós, é o poder do Eterno, é a unção do Eterno, é o Shekinah do Eterno, é a glória do Eterno dentro de nós. Aí o Eterno me usou para todas as partes do Brasil, e o Eterno soprava, usava meu corpo, a minha língua, porque eu oro muito em línguas estranhas, e soprava o poder dele para tirar a iniquidade do povo, porque está escrito que o hálito do Eterno, do Criador, ele sopra e destrói o iníquo, quer dizer, tira a iniquidade, toda a podridão, toda a sujeira. Então o Eterno soprou, e muitos por aí nos usando. Não é o homem quem sopra, o homem não tem esse poder, não tem essa autonomia de soprar, ele só é usado pelo Eterno, pelo Espírito Eterno. Então onde está isso, ó Delaterra? Sobre a unção, está em Isaías 10, capítulo 10, versículo 27, a unção tira todo o jugo do pescoço, quebra todo o jugo do pescoço, tira toda a carga do ombro. Onde fala sobre o sopro, lá em Isaías 40, lê lá, lê Isaías, busca a revelação na Bíblia, fala sobre o sopro do
Espírito do Eterno, que o Eterno sopra e eles voam como palha, como redemoinho os leva como palha. Por que que os leva como palha? Está lá em Isaías 40, lê lá Isaías 40. Eles voam como palha porque são mal plantados, são mal arraigados. Então a igreja do Eterno está sendo mal plantada, mal arraigada, porque estão sendo arraigada na mentira, no engano desses falsos profetas que estão pregando que o nome do Eterno, do Criador dos céus e da terra, é Deus, que quer dizer Zeus, um ídolo da mitologia grega. Estão pregando que é Jesus Cristo, que quer dizer Jesus, quer dizer porco, Cristo quer dizer ungido. Então estou pregando que é o porco ungido, que é o Salvador. E o Salvador é o Filho do Eterno, chama Yahshua, o Mashiach, que quer dizer o Messias. Tá entendendo, irmãos? Então o que que acontece? Acontece que a igreja é mal arraigada, por isso que eu falei aqui que o Eterno me usou para soprar muito poder, muita unção, só de erguer a mão, tocar de longe, as pessoas já tudo capotava, recebendo unção, recebendo poder, falando em línguas estranhas, se enchendo do Espírito do Eterno, que é o Ruach Kadosh. Pessoas que nunca tinham orado em línguas, recebido o dom de línguas, recebeu ali no impacto daquele poder que sai da pessoa, que é o poder do Eterno, viu? Não é o homem não, não é o cara não é nós não, é o poder do Espírito do Eterno que mora dentro do nosso espírito, aí usa a nossa língua para orar em línguas, para orar em mistério, para falar com o Pai em segredo, porque ninguém entende, ninguém vai entender, e também sopra, e o povo recebe. Muitas pessoas foram transformadas, eu tenho muitos filhos na fé, muitos irmãos esparramados aí no Brasil, transformados, né, da água para o vinho mesmo, no modo de dizer, para você entender. Então eu não vou entrar nessa questão não, estou dando uma pincelada para você entender. A unção, ela tem que estar em nós, tem que estar dentro do nosso espírito. Nós temos que estar orando bastante, buscando a revelação do Pai, para nós nos livrarmos desta tribulação que vai vir, porque já somos predestinados. Por isso que eu entrei aqui em Efésios, no capítulo 1, né, e eu li bastante ali do versículo 6 em diante, ó, né. Então, que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. O Pai já nos predestinou. Seremos salvos. Então, muitos serão salvos, mas muitos não serão arrebatados no arrebatamento da primícia, que está em Apocalipse 14, versículo 4. E aonde fala, o irmão da terra, que é um grupo, é outras pessoas, está lá a primícia. Apocalipse 14, 4. Aí lá no Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 em diante, você lê sobre a igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia é um grupo de pessoas que o Pai está separando na face da terra. Essa igreja da Filadélfia, esses são as primícias, que estão buscando orar e falar ao Pai em nome de Yahshua. O nome do Filho é Yahshua, estão falando ao Pai, chamando o Pai de Yah. Olha, irmãos, quando a gente corre atrás, pessoal, ó, você tá deslizando aí a tela do celular, procurando algo para você receber, você tá recebendo aí, ó, essa grande revelação aí que muitos não querem acatar, não querem pegar, vai ficar na tribulação. E você também que tá ouvindo aí, se você não quer acatar, não quer andar nessa verdade, que o nome do Pai é Yah, corre atrás, busca, olha os vídeos dos rabinos, na internet tá cheio de vídeos de rabinos lá de Israel, né? É Israel que eles falam, mas não é Israel não, é mentira, é Israel, tudo tem Yah no final. Então os rabinos lá, tá, eles falam Yah, os hebreus lá, eles falam Yah. Agora eles saíram com esse Yahweh aí, porque eles têm medo de falar o nome certo do Pai, do Criador dos céus e da terra, porque lá no passado, na época de Moisés, o Pai falou para Moisés, Moisés, fala para esse povo aí não chamar o meu nome em vão, não. Se eles chamar meu nome em vão, eles vão ter consequências, não é para chamar meu nome em vão. Então o que que acontece? O Moisés passou a caminhada para os hebreus. Lá no passado, 3.000 anos atrás, irmãos, não, quando eles saíram do Egito, lá que estava fazendo tijolo lá para Faraó, trabalhando na olaria lá do Faraó, fazendo tijolo, aí o Moisés foi lá para Sarça, lá no monte, falar com o pai falou com ele ali, aí ele falou, pai, eu tenho que ir lá, mas como que eu vou falar para eles? Qual que é o nome que eu vou falar que você chama? Ele falou, vai lá, fala que eu sou Yah. Aí os malditos, né, dos fariseus, dos encapetados, né, Satanás usou eles e eles tirou lá esse nome verdadeiro, essa palavra verdadeira e colocou lá, eu sou o que sou, fala para eles que eu sou o que sou. Eles tiraram lá, Satanás colocou na mente deles para tirar e acrescentar, isso aí é um acréscimo, eu sou o que sou. Ele falou para Moisés, Moisés vai lá e fala que eu sou Yah, eu sou Yah, o Criador dos céus e da terra. Aí, irmãos, ele não falou para Moisés, mas eu vou falar para você. É como se ele tivesse falado, olha, você não viu lá em Provérbios,
capítulo 30, versículo 4, eu sou aquele que cria todas as coisas, eu sou aquele que faz os fundamentos da terra, eu sou aquele que estendo as águas nas roupas, eu sou aquele que criou tudo, eu sou aquele que estende a água nas roupas. Você já imaginou, irmão? Qual que é o meu nome? Qual que é o nome do meu filho, se é que vocês sabem? É como se ele tivesse falado isso para Moisés. Ele falou, Moisés, vai lá, fala que eu sou Yau. Aí os caras tirou e colocou lá, vai lá e fala que eu sou o que sou. Colocou na Bíblia isso daí para enganar a humanidade, irmão. Então presta atenção agora. Esses vídeos é para trazer um alerta para vocês entrarem na vigilância, na busca, falando com Yau. Você olha lá em Israel, quando a gente corre atrás, a gente vai ver, a gente começa a enxergar essas realidades. Lá quando ele sai para fora, lá que cai aqueles mísseis lá, que cai aquelas bombas lá, que o Irã solta, que o Hamas soltava muito e solta ainda de vez em quando, né? Sempre o Hezbollah também, ele sai para fora, lá tem vídeo gravado, irmão. A gente corre atrás, a gente vê os vídeos lá, o povo saindo para fora gritando, Yau, 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 nos socorre, Yau. Então ele chama Yau. Na hora do apuro, né, na hora do sufoco, aí chama Yau. Mas quando tá sozinho, quando tá no meio das pessoas, eles não falam Yau. Aqueles que sabem a verdade, que é Yau, eles falam Yarro. Por isso que muitos aí da mídia falam assim, o Benjamin Netanyahu. Não é Yarro, é Benjamin Netanyahu. Mas muitos falam Yarro, mas tem alguns já falando Yau, que Yau é o nome verdadeiro. Então o que que acontece, irmãos? Esses caras, eles... fala Yau quando tá entre eles só, quando tá perante a população, eles têm medo de falar, porque Satanás entrou na mente deles, também como entrou na mente da Eva, como entrou na mente do imperador Constantino, e 318 bispos e cardeais lá no ano 325, entrou na mente dos Yaudim também, entrou na mente dos hebreus também, porque ficou na mente deles, selado isso aí, ó, que ele chama meu nome em vão, vai ter consequência. Aí até nos dias de hoje, até agora no século 21, eles têm medo de chamar o nome de Yau perante as pessoas, e isso é em vão. Mas isso já passou, porque o Filho do Eterno veio e venceu e cumpriu com toda essa lei aí. Mas eles não crêem, né, que o Filho do Eterno veio, eles não crêem no Messias, eles acham que o Messias ainda vai vir, e aí esse Messias que eu vou ler aqui agora para vocês vai chegar lá, né? O falso Messias vai chegar lá, eles vão receber ele como se ele fosse Messias. Aí vai dar uma pancada neles lá, vai reunir com eles lá em Israel, né? Que é Israel, né? O povo fala que é Israel. E vai se reunir com ele lá, porque vai chamar ele para ele ser o cara para fazer o acordo de paz. Porque eles não querem mais que a América faz o acordo de paz entre a Palestina e Israel lá. Eles não querem mais que Donald Trump, eles não querem mais que Joe Biden, eles não querem mais que os americanos façam acordo de paz lá não, já deixou claro, tá na mídia aí, nos vídeos, para tudo quanto é lugar. Eles querem que a Europa faz, eu vou citar quem que é da Europa, quem que é o cara da Europa e quem que é ele que é o anticristo, para você entender. Aí eles querem que a Europa faz o acordo de paz lá, entre a Palestina e o Israel, para se tornar 2 estados ali. E isso vai acontecer, meus amados. Isso vai acontecer em breve aí, ó. E nos próximos dias aí para frente aí, ó, vai acontecer. Por quê? Porque esse antimachista, esse anticristo está para assumir a posição. E quando ele assumir a posição, após esse arrebatamento da primícia, o que acontece? Após esse arrebatamento das primícias, que está sendo separado pelo Eterno, que chama o nome do Eterno por nome verdadeiro, que é isso que está em Apocalipse, que eu vou ler para você, ó. Senão você vai ficar de chapéu aí, né? Você vai ficar de bobeira e eu não quero. Ó, aqui Apocalipse, no capítulo 3, fala assim, ó. Eu falei do versículo 7, ó. É a visão do Al-Hana na ilha de Pátimo também. Fala assim, ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve isto. Diz o que é santo. Diz o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. É o Pai eterno, ele abre e ninguém fecha, ele fechar ninguém abre. Quem fecha e ninguém abre, é o que eu falei para você, ele fecha, ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Olha aqui, ó, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Farei aos que... eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz Yaudim, na Bíblia está judeu, mas não tem judeu, né? Eles inventaram esse J, então é Yaudim. Os que se diz Yaudim e não são,
Yaldim quer dizer povo de Yal, sabe, irmão? Povo do Criador. Yaldim quer dizer isso. Então os que se diz Yaldim e não são, mas mente. Eu farei que venha e eles prostem nos seus pés, diante dos seus pés. E saiba que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Entendeu, irmãos? Olha aqui, ó, o 10, ó. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Não é na hora, não, é da hora. Antes da tribulação ele vai guardar, ele vai tirar a primícia. Está lá em Apocalipse 14, 4, a primícia. A tribulação que há de vir sobre todo o mundo. É sobre todo mundo, irmão. Para provar os que habitam sobre a terra. A tribulação vai vir sobre todo mundo. Aqueles que negam o nome do Pai, que é Yal. Negam o nome do Filho, que é Yalcha. Aí fica chamando ele pelo esse nome errado aí, né? Esse nome de javali aí, né? Porque Jesus quer dizer javali. Deus quer dizer Zeus. O I da mitologia grega. E não chamou o Pai pelo nome, como os Yaldim lá, né? Estão chamando ele de Yarro lá, né? E muitas vezes ele sai gritando Yal, né? Na hora que do bicho pegar lá, né? Na hora que o bicho pega lá, aí ele sai gritando Yal, 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 socorre nós, né? E sai. Eu tenho vídeo gravado desse povo gritando Yal lá. Então o que acontece? Esse nome é o nome verdadeiro. Aí algumas pessoas falam assim, não Della Terra, mas até parente de bem próximo da gente, parente da gente mesmo, que a gente prega, que a gente fala, ensina, porque a gente correu atrás, porque a gente também não tinha a revelação desse nome. Eu fiquei por 30 anos ministrando debaixo da unção, no poder do Eterno, que nem um homem muito conhecido no mundo inteiro, que chama Benihim, ministra, né? Só que ele não chegou a esse conhecimento do nome ainda, pelo menos até as últimas vezes que eu pesquisei, não tinha chegado, mas pode chegar como eu cheguei. Eu tive com esse homem em 94, na capital de São Paulo, eu tive lá do lado dele, né? Na capital de São Paulo. Aí tem um homem que já dormiu, que não vive mais, que é Dave Robertson, conhecido no mundo inteiro, um homem de unção, de muito poder, ensinou o povo que tem que ter comunhão com o Espírito, entrar na intimidade do Pai, através do Espírito do Pai, que é Ruach Kadosh, né? Que é em oração em Espírito. Ele ensinou isso para muita gente no mundo. Ele já dormiu, estive com ele em Belo Horizonte 2 vezes. Mas ele também não tinha ainda chegado ao pleno conhecimento dessa verdade, que é o nome do Eterno. Eu ministrei nessa unção e ministro nessa unção também, nesse poder. Só que hoje eu cheguei ao conhecimento do nome, do verdadeiro nome do Pai, que é Yah, o verdadeiro nome do Filho, que é Yalcha. E aquele nome que está na Bíblia é mentiroso, é nome de blasfêmia. Eu entendi isso, eu corri atrás. Eu não fiquei 45 anos estudando, eu não fiquei 30 anos ministrando avivamento no Brasil, para chegar agora no finalzinho de carreira, ramelar, pisar na missão, sujar na missão. Jamais, irmãos. Eu prego Yah, prego Yalcha, porque essa é a verdade. Quem não tiver firmado na palavra que é Yah, que é o Pai, Criador dos céus e da terra, quem não tiver firmado na palavra do Filho, que é Yalcha, o Mashiach, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o único mediador entre o Pai, Criador dos céus e da terra e nós, é Yalcha, o Mashiach. É o que está escrito lá em Provérbio 34. Qual é o meu nome? Qual é o nome do meu filho, se é que vocês sabem? Vocês sabem? O nome dele é esse, irmãos. Então, esses aí é o que está aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 aqui, ó. Visto que guardaste a minha palavra, eu também vou te guardar da hora de tribulação. Não negaste o meu nome, vocês são pequenos, ó. Tá aqui, ó, vocês são poucos, são pequenos, tem pouca força, mas não nega o meu nome. Então os Yaldim, os verdadeiros Yaldim, os Yaldim que está profetizando o nome do Pai, como Yah, o nome do Filho, como Yalcha, é poucos, né? Mas não nega a verdade, é o que nós estamos fazendo, irmãos. Então estou trazendo esse vídeo para falar para você desse anticristo, porque ele vai perseguir a igreja, como está escrito aqui, ó. Aí vou sair de Apocalipse 3 e vou para Apocalipse ali, 12, para só ler o versículo da igreja que vai ser arrebatada, que é a igreja Filadélfia. Tá ali, ó. A igreja que é a primícia, que está em Apocalipse 14, 4. Você marcou aí, né? Então marca, mas não lê não, que eu estou folheando aqui, eu vou trazer a revelação para você. Aí o que acontece? Aí aqui em Apocalipse 12, fala assim, ó. Aí eu vou entrar numa leitura aqui para você entender. Apocalipse 12, versículo 5, ó. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Ial, e para o seu trono. Ela deu à luz um filho, varão, irmão. Ela deu à luz um filho, um homem, varão, um povo.
Quem que deu a luz? Ela. Ela é a igreja denominacional, a igreja evangélica, a igreja que eu saí do meio deles, que está em Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. Sai do meio deles, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados também, e não incorra nas suas cobranças, nas suas leis, nas suas consequências também. Sai do meio deles, eu saí em 1990. Então o que acontece, irmão? Ela deu à luz um filho varão, e eles vão há de reger todas as nações com vara com cedro na mão. Quando eu li isso aqui que o Eterno começou a me revelar, já veio aqui na minha mente, no meu espírito, lá em Salmos capítulo 2, versículo 8, quando eu li há 35 anos atrás, eu tinha lido lá atrás, quando eu recebi a unção, né? O Eterno me revelou muitas palavras da Bíblia, aí eu li lá, Salmos, capítulo 2, versículo 8, que nós vamos ser reis e sacerdotes e vamos reger com cedro na mão, tá lá. Aí eu comecei, né, a entrar nas revelações. Então esse homem varão aqui, ó, muitos pregadores pregam que esse homem varão, que vai reger com vara de cedro na mão, eles falam que ela que deu a luz, eles falam muitas vezes que ela é Israel. Não, ela é a igreja, irmão, denominacional. Ela é a igreja religiosa que dá a luz ao filho varão. O filho varão é esse que não nega o nome, que entra na revelação na luz da verdade. Aí o Deus desse século, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho, não entra mais na mente desses que é o homem varão, porque ele ora bastante espírito, ele busca a revelação, ele corre atrás. Então o Deus desse século não consegue mais cauterizar a mente dessas pessoas. Esses irmãos Yaldin, esses irmãos que estão na revelação da verdade, na face da terra, na África, na Alemanha, em tudo quanto é país aí da Europa, nos Estados Unidos, tem irmãos esparramados para todo lado, confessando em Yahshua, irmãos. Não é meia dúzia, não. Só que esse tanto que tem ainda é pouco para esse arrebatamento da primícia, que está em Apocalipse 14, 4. Então o que acontece, irmãos? Acontece que esse homem da impiedade, ele vai entrar e ele vai pegar de calça curta todo mundo que estiver adorando no nome errado, né? Falando Jesus, que quer dizer porco, javali, cavalo, falando Deus, que quer dizer Zeus, que é o I da mitologia grega, não está chamando Iau pelo nome verdadeiro. Então não serão arrebatados nesse arrebatamento da primícia que está em Apocalipse 14, 4. Agora, esses aqui, ó, ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara na mão. Aí, irmão, essa mulher aqui, ela deu à luz, é a religião, é a igreja. Não vou entrar muito nessa questão para não esticar muito o vídeo. Mas olha aqui, ó, o que vai acontecer, ó. Depois que ela der a luz ao filho varão, ele vai ser arrebatado, levado para o trono. Ele vai para o trono. Todos que vão ser arrebatados agora nesse primeiro arrebatamento, que é o arrebatamento da primícia, eles vão para o trono. Mas você pode ler que esse primeiro arrebatamento não é nas nuvens, que todos os olhos vão ver. Esse arrebatamento é o arrebatamento secreto. Eu já lancei um vídeo aí falando do arrebatamento secreto. Tá no canal aí esse vídeo, olha aí. Arrebatamento secreto é um arrebatamento que as pessoas vão para lá e vai encontrar com Yahshua lá, vai para o trono, como está escrito aqui, Apocalipse 12, versículo 5, ele vai para o trono, para adorar Yahweh lá no trono. Yahshua não vai vir. Agora, quando vir um segundo arrebatamento, que é no final da tribulação, aí Yahshua vai vir nas nuvens, aí todos os olhos vão ver. Até o Zealdim lá, que hoje chama ele de Yahweh, sendo que é Yahweh, que fica negando o nome, que não quer falar o nome verdadeiro para a humanidade, não falou esses anos todos, né? Nós descobrimos porque o Eterno tirou o selo dos livros de Daniel para que viesse a revelação para os seus ministros, para os seus ungidos, e eles começaram a ter a revelação e começaram a trazer à tona essas revelações na mídia, na internet, como o Romilson Ferreira do Atalaia de Yau, por exemplo. Ele também tem o canal Yahshua, e outros irmãos também, né, que vem acompanhando esse irmão Romilson, que vem seguindo também essas verdades, que lança vídeo também, mas eu conheço bastante os vídeos do Romilson Ferreira, vem trazendo essas verdades para o mundo todo. Então o que acontece, ó? A Bíblia fala assim, ó, no capítulo 13, ó, a visão de João, ó, no capítulo 13, vou ler do versículo 4, do versículo 3 em diante. Ó. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra maravilhou, seguindo a besta. Toda a terra maravilhou seguindo a besta, irmão. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. E
adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha o que o povo vai estar fazendo na época da tribulação, irmão. Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Deu poder e autoridade para ela continuar por 42 meses. São 42 meses, se você somar aí, dá 3 anos e meio. É o 3 anos e meio do final da tribulação. Né? A tribulação final, 3 anos e meio vai ser mais ou menos um pouco de paz falsa. Depois vai cair a micha do anticristo lá em Israel, que eu falei. O Zialdinho lá vai descobrir que ele não é o Mashiach verdadeiro, que ele é um mentiroso, vai pôr ele para correr de lá. Aí o que acontece? A autoridade vai ser dada para ele por Satanás por 42 meses, são 3 anos e meio. Aí o que acontece no versículo 6 aqui, ó? Abriu a sua boca em blasfema contra Iau, para blasfemar do seu nome e dos seus tabernáculos, que somos vocês, somos nós, as pessoas que irão ficar, né? Espero não estar aqui. Para blasfemar com seus tabernáculos, e dos quais habita no céu. Ele vai blasfemar dos seus tabernáculos e dos que habitam no céu, que é a igreja primitiva, que é a igreja Filadélfia, né? A igreja, é a primícia que está em Apocalipse 14, 4. Então, ele vai blasfemar, né? Do seu tabernáculo, vai blasfemar do tabernáculo. O versículo 7, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Presta atenção, irmão. Vai ser permitido ele fazer guerra contra os santos e vencê-los na tribulação. E deu-se-lhe poder sobre todas as tribos, línguas e nações. Satanás deu o poder para ele fazer essa atrocidade na tribulação. Ó. E todos os que habitam sobre a terra adorarão. E todos os que habitam na terra adorarão. Esses, ó, presta atenção, por isso que eu li lá em Efésios com você, ó. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida, tá? Esses que o nome não está escrito no livro da vida, ó. E todos os que habitam sobre a terra adorarão. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ó. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. E se alguém deve ser morto, a espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, dos santos, é os santos que vão ficar. É a igreja da Laodiceia, é a igreja que está na face da terra do eterno, que será salva, que está com o nome escrito no livro da vida. Ela está com o nome escrito lá antes da fundação do mundo, quando nós lemos lá em Efésios capítulo 1, agora estamos lendo aqui Apocalipse. Então esse homem da impiedade está sendo preparado para entrar, para ter o seu reinado, usado por Satanás, é o filho de Satanás, vai oprimir o povo, vai oprimir a igreja do eterno, que vai ficar para trás, porque não confessa o nome do eterno. Se não chama o nome do eterno, o criador do céu e da terra, pelo nome, como é que vai ser arrebatado como primícia para ir lá chamar ele de Zeus, de ídolo da mitologia grega, que é Deus? Como é que vai Yahusha, que é o filho dele, que eles falam que é Jesus aí, que quer dizer porco, vai estar lá. Ele não vai vir agora nesse arrebatamento da primícia, ele vai estar lá. Agora é o povo que vai ser levado, né? Vai ser levado a primícia para lá, para o trono, como nós lemos aqui, Apocalipse 12, versículo 5. O homem varão vai ser levado, a mulher deu à luz o homem varão, ele vai ser levado para o trono, para ficar lá adorando ao Pai por 7 anos. Como é que vai chegar lá chamando o Salvador, o nosso Redentor, o nosso purificador dos pecados, de porco, de cavalo? Como é que vai chegar lá chamando ele desse nome? Porque Jesus quer dizer isso. Pode buscar nos estudos aí, pode buscar no Google e pergunta pro Google Tradutor aí. O que quer dizer Jesus, né? Que era Jesus, aí colocaram Jesus, para colocar a letra J lá, mas era Jesus, Jesus. Pergunta o que quer dizer pro Google.
esse nome traduzido do latim para o português? Você vai ver que o Google responde lá para você. Vai falar cavalo, javali. É isso daí que a gente entendeu. A gente correu atrás das revelações para poder trazer agora no final dos tempos para esses filhos nossos na fé, né? Que estão aí esparramados pelo Brasil, onde nós ministramos na unção, no poder, e não tínhamos a revelação desse nome, como alguns aí já dormiram, né? Como Dave Hobbs dormiu, não teve a revelação desse nome, pelo que me parece, porque estava pregando Zeus. Benny Hinn está para lá para os Estados Unidos, não sei se já recebeu a revelação desse nome ou não, pode receber ou pode não. Se não receber a revelação do nome, não vai nesse arrebatamento, vai ficar para o arrebatamento da tribulação, vai ficar na tribulação. Só que na tribulação, meus amados, vai aprender o nome do Pai na marra, vai aprender o nome do Pai de verdade, porque o Elias e o Moisés, que é Marcha, e o Elias, que é Alial, né? Na Bíblia está escrito Elias, mas é Alial, né? Não é Elias, é Elial, porque tem Ial no final. E o Marcha é o Moisés, né? E o nome dele é Marcha. Eles vão estar pregando na tribulação, que é as duas oliveiras, que está em Apocalipse também. No capítulo 11 fala das duas oliveiras. Não vou entrar nessa questão agora, porque o vídeo está ficando longo e eu vou ter que terminar esse vídeo aqui. Mas o homem da impiedade, ele vai estar massacrando o povo que vai ficar na terra, ele vai colocar as novas ordens, né? Vai colocar os novos sistemas, a nova ordem mundial está por trás disso, né? Os grandes políticos mundial está por trás disso. Esse anticristo, ele vai ter os apóstolos dele, que são 12 apóstolos. Eu fiz um vídeo aí, tá no canal, eu citei vários nomes aí de homens que podem ser os apóstolos desse anticristo, tá? Então, tem aqui vizinho nosso aqui do Brasil, que é um também, que é apóstolo desse capeta aí, né? Desse anticristo. E tem outros pra lá, pros Estados Unidos, e tem um anticristo que vem lá da Europa, lá que vem lá da França, né? Entendeu? Que tá na Bíblia, lá no livro de Isaías, lá no capítulo... acho que é capítulo 55, 56, não, capítulo 5, capítulo 6, né? Fala de Emanuel lá, Emanuel, né? Então esse Emanuel aí é o Manuel que tá lá na França, esse Emanuel aí é o Manuel que vai, presidente lá da Europa, lá dos países lá na Europa, né? Já é o presidente lá dos 29, 30 países da Europa, já é o cara que está sendo preparado lá. Um dia desse aí tava lá o Donald Trump lá, o Elon Musk lá, e tava lá também aquele careca lá que vai ser levado pro deserto, e lá e o pai vai dar uma saraivada neles lá, né? Vai jogar pedra de saraiva na cabeça deles lá no deserto, daqui uns dias, né? Daqui a pouco aí pra frente aí vai acontecer isso. Então o que acontece? Eles estavam tudo reunidos lá, trocando ideias, né? Esses dias aí atrás aí, faz poucos dias aí, né? Que é o Vladimir Putin, né? Aí tava lá, quem que é? O presidente dos Estados Unidos lá, né? Que já é presidente, não assumiu ainda, mas né? Donald Trump, aí tava lá Elon Musk, tava lá Emmanuel Macron. Tava tudo lá, né? A farinha do mesmo saco. Tudo combinando certinho aí para dominar o mundo aí pela frente. Então, meus irmãos, tem que entrar na palavra, tem que adorar o Pai pelo seu nome verdadeiro, que é Yahweh, e tem que glorificar e exaltar o Filho, que é Yahshua. Não deve adorar o Filho não é para ser adorado, não vou entrar nessa questão agora. Então, buscar Yahweh, buscar o Pai, né, em oração, em consagração, em leitura bíblica, e entrar nos vídeos aí, ó. Entra nos vídeos. Falando em entrar nos vídeos, eu peço para você olhar aí no seu celular, tem um joinha aí, ó, é o like, dá um like aí nesse vídeo, e se você quiser compartilhar aí com outras pessoas, compartilhe este vídeo com outras pessoas também, passa para os seus parentes, para os seus conhecidos, tá aí, ó, compartilha no Instagram, compartilha aí no Facebook mesmo, né? No WhatsApp, principalmente no WhatsApp, compartilha com as pessoas para as pessoas ouvirem esse vídeo aí, tá? Porque esse homem da impiedade, ele tá para reinar, ele tá para entrar e assumir a sua posição aí para governar o mundo. E aí vai ter, antes dele assumir, esse arrebatamento da primícia, que é do homem varão, para você se encaixar nesse meio aí, se encaixar nesse grupo do homem varão, que é o grupo de pessoas que ela deu à luz, que saiu da religião, saiu da igreja, que anda na blasfêmia do nome, que anda no nome errado e não anda no nome certo. Não pode ser arrebatado, não pode ir para o trono adorar o Pai, não chamando ele pelo nome certo. Vai levar as pessoas que sabem falar: Pai, tu é Yahweh e eu te adoro. Ou Yahshua, tu é o Machia, meu Salvador, meu Redentor, eu te amo. Então as pessoas têm que estar prontas para ir para lá. Então vai ter um arrebatamento em breve aí da primícia. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. A primícia é primícia, não é segundícia. Segundícia é depois da tribulação. Vai ficar e vai na tribulação, e na tribulação vai aprender. Porque Moisés vai descer a lenha.
né? Que é o Marcha, né? E o Alial também, Elial vai descer a madeira aí, falando aí, ó, vocês não entendem não? É Ial e é Ialcha, né? É o Machia, eles vai descer aí cheio de unção, cheio de poder e vai estar falando aí essas verdades. Tá bom, irmão? Tá na Bíblia aí, as duas oliveiras, as duas testemunhas. Onde fala que é as duas testemunhas? Lá em Malaquias, irmão. No Malaquias, no capítulo 4, deixa bem claro lá que é Moisés e que é Alial, né? Que é Elias que fala na Bíblia, mas Alial, que é Moisés, que também não é Moisés, é Marcha. Então esses aí vão estar na tribulação, pregando aí e anunciando Yaush e Ruach Kadosh. Então quem não aprender agora vai ficar aí na tribulação, não precisa se preocupar não, fica aí, não quer entrar na verdade, não quer entrar na revelação do nome verdadeiro do Pai, pode ficar no nome mentiroso, aí vai pagar o preço da tribulação, aí é cada um é individual, a gente traz a revelação, traz o ensinamento, traz a palavra, acatou vai, não catou não vai, vai ficar, né? Aí lá na tribulação aprende, né? Não vou nem falar das traves exterior, porque tem muitos que vão lá para o julgamento depois ainda não vai nem entrar no reino. Vai lá para as trevas exterior, se receber lá um ensinamento por 1000 anos lá, porque Satanás vai ser amarrado por 1000 anos também, né? E o falso profeta, né? E o anticristo vai ser jogado no lago de fogo, né? No final da tribulação, quando Yahshua voltar com esse que foi embora na primícia, agora vai vir junto com Yahshua aí no final da tribulação para destruir o anticristo e para fazer o julgamento de quem ficar. Vai ter o julgamento lá no monte lá, né? Lá no Monte Josafá, lá vai ter o julgamento. Entendeu, irmãos? Então dá um like aí, ó. E passa pra frente esse vídeo, dá like aí. Você é uma vez só, tá? Cada um de vocês dá um like aí. E compartilhe aí com as pessoas, para que esse vídeo tenha repercussão aí. Vai para bastante pessoas aí, para que elas entendam essas verdades aí. Fiquem todos na paz aí e na direção do Ruach Kadosh, que é o Espírito do Criador, do Eterno.